Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui para adorar o Senhor, né? Eu quero pedir a todos, irmãos, que abra em Gênesis 37, por favor. Gênesis, capítulo 37. Também aqui já quero agradecer a nossa irmã pelo convite, a nossa irmãninha, ao pastor desta igreja, né, e todos os obreiros que estão aqui, e toda a igreja do Córrego de São Mateus. Confesso que estou feliz por estar aqui. Deus é bom para conosco. Em nome de Jesus, o tempo corre, né, irmãos? O tempo passa rápido. E a gente tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Eu quero pedir, por favor, que não perca a sua atenção nesta palavra, em nome de Jesus. Confesso que antes de chamar, eu sonhava, né? E esse sonho tem tudo a ver conosco. Eu pensava que eu ia ser político, né? Pela minha família, fazer parte da política. Mas Deus trilhou meu caminho diferente, né? E eu sou grato a Deus por estar aqui, né? Então, Gênesis 37, versículo 1, e não perca a atenção da mensagem, pelo amor de Deus, você vai sair daqui abençoado pela palavra, que diz assim: e habitou na terra de peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, terra prometida. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, preste atenção, sendo ainda jovem, hoje é culto de mocidade, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia má notícia deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. Eu digo amém. Queridos irmãos, creio que a maioria das pessoas que está aqui já conhece a história de José. Nós sabemos que Abraão, ele teve um filho chamado Ismael, que foi o seu primeiro filho, embora a promessa tivesse sobre a vida de Isaac. Mas nós sabemos que Deus determinou uma lei, que a bênção estaria sobre o primogênito, sobre o primeiro filho. E nós sabemos que o primeiro filho de Abraão não foi Isaac, mas foi Ismael. Nós sabemos que Isaac, ele teve 2 filhos. Um se chamava a Esaú, e o outro se chamava a Jacó. Só que o texto vai dizer que Isaac amava Esaú e não amou a Jacó, que Jacó estava sobre a promessa de Deus em sua vida. Então, o que Deus estava querendo dizer, que mesmo que Isaac não amasse a Jacó, eu amaria a Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, ele faz questão de dizer, no Velho Testamento,
como no Novo Testamento. Em Malaquias vai dizer: todavia, não era Esaú irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus escolhe as pessoas improváveis. Deus escolhe as pessoas que ninguém dá nada por ela. Irmão, não se assuste. Se Deus pegar a pior pessoa do Córrego de São Mateus e fazer o maior pregador deste lugar. Então Deus, Ele escolhe as pessoas que ninguém dá nada por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nesse texto que nós lemos, o texto vai dizer que essa é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres dos seus pais, do seu pai. Só que o texto vai dizer que José trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que José trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Não era que José era fofoqueiro. Não era que José era cabueta. Não. No versículo 14 que nós lemos, no capítulo 37, o texto vai dizer que Jacó chama a José. Vem, enviar-te-ei. E a resposta que José deu a Jacó, ele disse: eis-me aqui. Ou seja, eu estou disponível. Então Jacó fala para José dizendo assim: não estão os seus irmãos em Siquém? E José foi para trazer notícia dos seus irmãos que estavam em Siquém e trazer notícia do rebanho que os seus irmãos apacentavam. Louvado seja o nome do Senhor. Então provavelmente esta má notícia era que seus irmãos abandonavam o rebanho do seu pai. Provavelmente os seus irmãos eram desobedientes a Jacó. Sabe qual é uma das maiores características de um jovem que é crente? E de uma jovem que é crente? Uma das maiores características é a obediência. Este é uma das maiores características de um jovem de Deus e de uma jovem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que José, ele trazia o quê? A má notícia dos seus irmãos a Jacó. 4 motivos porque José era odiado. O primeiro dele, o texto diz que José trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. A segunda coisa, o texto vai dizer que Jacó amara a José mais do que todos os seus irmãos. A terceira coisa, o texto vai dizer que Jacó havia lhe dado uma túnica de várias cores para José. E a quarta coisa, o texto diz que José sonhava, pelo que os seus irmãos o odiavam ainda mais e não podia falar com ele pacificamente. Louvado seja o nome do Senhor. E era estes 4 motivos. José era o 11º filho de Jacó. A sua mãe se chamava Raquel, o qual morreu no parto de Benjamim. Louvado seja o nome do Senhor.
Só que o texto vai dizer que José sonhava. Diz para o teu irmão assim: continua sonhando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não conte os seus sonhos para todo mundo. Não conte os seus sonhos para quem não tem chamada de Deus. Não conte os seus sonhos para a pessoa que não tem compromisso com o céu. Não conte os seus sonhos para as pessoas que não querem o seu bem. Não conte os seus sonhos para quem não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o texto diz que José contou os seus sonhos para seus irmãos e odiava ainda mais, ou cada vez mais, por causa dos seus sonhos. E o texto vai dizer que José contava os seus sonhos, que estava no campo e os feixes dos seus irmãos se levantavam e José estava no meio. Ele chega a contar outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que, porém, Jacó guardava isto no seu coração. O seu pai guardava os sonhos de José no seu coração. Então sabe qual eu aprendo com isso aqui? Que mesmo que ninguém acredite na sua chamada, mesmo que ninguém acredite na sua promessa, o que importa é se o pai acredita na chamada que ele tem na tua vida. E o texto vai dizer que o seu pai guardava no seu coração. Porque o coração, ele é um depósito. Nós podemos guardar coisas boas como as coisas ruins. E agora seu pai envia José para Siquém, para saber como estava o rebanho e seus irmãos. O texto diz que quando José estava indo, o texto diz que José se perdeu na trajetória até Siquém. E que no meio do caminho aparece um homem e dá a direção a José, informando aonde estavam seus irmãos. O texto diz que quando José chegou em Siquém, aliás, em Dotã, que seus irmãos haviam ido para lá, o texto diz que quando José estava chegando, os seus irmãos o avistaram de longe. Primeiro, por que conheceram que era José de longe? Primeiro, por causa da túnica que Jacó havia lhe dado. E o texto diz que quando José estava chegando até seus irmãos, o texto vai dizer que o planejaram para matar e tirar a vida de José. Então sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que pode se levantar sobre a tua vida principado, que pode se levantar sobre a tua vida potestade, que pode se levantar contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, mas sabe o que eu aprendo com isso? Que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E planejaram para tirar a vida de José. Só que quando José estava indo, o texto vai dizer que disseram: lá vem o sonhador. Mas espera aí, por que não chamaram José pelo seu nome? E disseram: lá vem o sonhador. E planejaram para tirar a vida de José. E queria matá-lo, até então que Rube entra.
Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo 23 do capítulo 37 de Gênesis, o texto vai dizer que quando José estava chegando, o texto vai dizer que os seus irmãos tiraram a túnica que o seu pai havia lhe dado. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 23 vai dizer assim, ó. E aconteceu que chegando José, os seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores. Essa túnica, ela significava que depois da morte de Jacó, José seria responsável para coordenar a sua família. Essa túnica também ela era conhecida como a túnica talá, ou a túnica de mangas compridas, ou a túnica de mangas longas. Não era todo mundo que tinha essa túnica. E quando José estava chegando, vai dizer que tiraram a túnica que o seu pai havia lhe dado. Então, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Pode até tentar tirar a minha túnica. Pode até tentar tirar o chamado que Jesus tem na minha vida. Pode até tentar tirar as promessas que Deus já decretou sobre a tua vida. Pode até tentar tirar os sonhos que Deus já planejou sobre a sua vida. Mas eu quero ver tirar os sonhos que Deus já preparou para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabe o que eu aprendo aqui? Que tem gente querendo tirar o teu ministério que Jesus prometeu para a tua vida. Tem gente querendo tirar a chamada que Jesus já decretou sobre a tua casa. Tem gente querendo tirar a cadeira que Jesus já prometeu para você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero ver tirar os sonhos que Deus já decretou sobre a minha vida. E o texto vai dizer que arrancaram a túnica de José. Mas espera aí, José não pediu a túnica. José não pediu para ser amado pelo pai. José não pediu para ser escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Deus escolhe uma pessoa, pode ter certeza que Ele se responsabiliza por essa escolha. Pode não ter nome, pode não ter história, pode não ser conhecido, mas se Deus escolheu, está escolhido e acabou-se. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que quando tiraram a túnica de José, mas espera aí, por que não jogaram José com a túnica? Seria mais fácil. E o texto diz que quando jogaram José na cova, que Rube havia livrado de matá-lo José, só que a cova que jogaram José estava empurrando José para a sua missão. Então diz assim, se é para cumprir o chamado logo, me joga hoje na cova. Se é para cumprir o chamado de Deus na minha vida, se é para eu prosseguir, continuando fazendo a obra de Deus, e empurrar para o chamado de Deus sobre a minha vida, me joga hoje na cova, porque as promessas de Jesus vai se cumprir, querendo você ou não. E José estava na cova, e agora os seus irmãos tiveram um plano. Sabe por quê? Porque quem não se destaca, a única missão dele é destruir quem Deus faz se destacar. Ele tem raiva, ele tem ódio, porque Deus entregou mais aquele
e menos aquele. E disseram que tiraram José da cova e venderam José. Então, sabe o que eu entendo com isso aqui? Eu prefiro estar no Egito com Deus. Eu acho que vale um glória a Deus, irmão. Eu prefiro estar no Egito com Deus do que estar na terra prometida sem esperança. O texto diz que José foi vendido para onde? Para o Egito. O que o Egito representa? O mundo. Mas eu vou chegar lá. E quando venderam José, o texto diz que José chegou na casa de um homem chamado Potifar, que ele era o capitão da guarda do faraó, do rei do Egito. Só que no capítulo 39, e versículo 3 de Gênesis, o texto vai dizer assim: e vendo o seu senhor, não nosso Deus, Potifar, e vendo o seu senhor que o Senhor estava com José, e que tudo que José colocava a mão, José prosperava. O texto vai dizer: e foi-lhe agradável aos seus olhos. Então, sabe o que eu aprendo com isso aqui? Jovem, seja referência para as outras pessoas. Não só os jovens, mas todos nós. O texto vai dizer que tudo que José fazia, o seu Senhor estava de olho na vida de José. Por isso que Paulo, ele disse assim, que ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo dos fiéis no trato, na palavra, no amor, na bondade. Ou seja, aonde a gente está colocando nossos pés, tem gente olhando para a nossa vida. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, que aonde a gente coloca o nosso pé, tem alguém olhando para a nossa vida. Por isso que nós temos que ser o espelho para outras pessoas. Por isso que Jesus, ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Se apagaste esta igreja, a luz desta igreja, e acendesse um fósforo, por mínimo que seja, ele vai aparecer. O que Jesus estava querendo dizer é que a luz, ela não tem como se esconder. Aonde ela estiver, ela vai continuar brilhando. Não tem como construir, edificar uma casa sobre um monte. Ou seja, aonde você está indo, tem alguém olhando para a sua vida. Mas a pergunta é: você está sendo referência na sua casa? Você está sendo referência na sua família? Você está sendo referência na rua? Por isso que Paulo, ele disse assim, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Por que eu estou dizendo isso? Na segunda carta que Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: por esse motivo. Por qual? Porque Timóteo era crente. Pela tua fé,
que habitou na tua vó Loide e tua mãe Eunice. Mas por esse motivo eu te lembro, que não despreze o dom de Deus que há em ti. Por isso que aonde você for, vai ter alguém olhando para a sua vida. Sabe o que o Egito representa? O mundo. A gente não vai ver um pecado de José. A gente não vai ver. Isso não quer dizer que ele não pecou. Mas olha onde esse homem venceu. José venceu aonde? No Egito. Daniel venceu em terra estrangeira, na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego deram o exemplo lá na Babilônia. Provavelmente, se estes homens não fossem exemplo, Deus havia abandonado estes homens. Então, seja exemplo aonde você estiver. Que as pessoas queiram andar com você por aquilo que você carrega. Louvado seja o nome do Senhor. O texto é muito claro, vai dizer que vendo, olhando para a vida de José, que tudo o que José fazia do Egito, que José trabalhava e Deus assim fazia prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o mais interessante, o tempo está correndo. A Bíblia vai dizer que aonde José chegava, colocava uma chave na mão de José. Ele chegou na casa de Potifar, colocaram a casa de Potifar na mão de José. Ou seja, aonde José chegava, o texto diz que colocava uma chave na mão de José. Prova disso, quando José foi acusado, ele chegou no cárcere, o texto vai dizer que tudo que estava lá, colocaram na mão de José, para que José governasse. Ou seja, tudo que José fazia, ele governava. Se José estava na casa de Potifar, ele também governava. Se ele chegava no cárcere, José também governava. Ele chegou no Egito, também governou. Ou seja, aonde você botar a planta do seu pé, louvado seja o nome do Senhor, Deus irá contigo na frente. Deus irá contigo te dando vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E que tudo que José fazia, José governava. Mas espera aí, você acha que José se tornou governador lá no Egito? Não. Lá no Egito, nem o cargo de governador existia. Não existia. Lá no Egito, só deram o cargo para ele assumir. Ele já governava desde muito antes. Ele chegou na casa de Potifar, governava. Ele chegou na prisão, também governava. Aonde José botava a planta do seu pé, ele governava. Mas espera aí, aonde José chegava, colocava na mão de José para governar. Só que quando José chegou até a presença do rei, do faraó, não colocaram mais a chave na mão de José para governar. Mas espera aí, José sonhou, sim ou não? Sim. O padeiro e o copeiro também sonhou, sim ou não? Sim. O faraó também sonhou, sim ou não?
Sim. Mas os únicos que não sonharam foi os irmãos de José. Sabe por quê? Quem perde tempo querendo destruir a tua vida, quem perde tempo desejando o mal sobre a tua vida, quem perde tempo desejando o mal sobre a tua família, não tem tempo para sonhar os sonhos que Deus projetou para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ler. O texto vai dizer que colocava na mão de José, na casa de Potifar. Ele chegou no cárcere, também colocaram na mão de José. Só que quando ele chegou até a presença de Faraó, o texto vai dizer que Faraó, depois de ele ter interpretado os sonhos do Faraó, o texto vai dizer que o Faraó, tirando o anel do seu dedo, colocaram na mão de José. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus não revela processo. Deus não revela processo. Deus, ele revela sonhos. Porque se Deus estivesse revelado a José o processo, José teria desistido. O sonho é a parte boa. Louvado seja o nome do Senhor. José teve que passar por muitas coisas. Mas estava na hora de Deus honrá-lo. Sabe por quê? Porque a prova e o processo, ela tem hora de entrar, mas também tem hora de sair. Assim, tanto como a alegria não é para sempre, como a tristeza também não é para sempre. É um tempo, a gente tem que se acostumar com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora José estava presente a Faraó, a autoridade maior do Egito. E o texto diz que o Faraó colocou o anel na mão de José. Sabe o que o anel se representa? O anel representa a honra. O anel representa a aliança. Ou seja, você pode estar na Babilônia, você pode estar em Roma, você pode estar no Egito, não importa o lugar aonde você esteja, Deus vai te honrar e não importa o lugar aonde você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu acho que vale um glória a Deus, irmão, pagar o preço para andar com Jesus, do que estar fora do caminho sem direção. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, e tudo colocava na mão de José, porque o Senhor estava com ele. Mas a pergunta que eu tenho é: o Senhor está contigo? José pediu a chave? Não. José pediu para ser governador? Não. José não pediu para ser amado pelo pai? Também não. Mas tudo que ele fazia, então lá vai, louvado seja o nome do Senhor. E tudo colocava a chave na mão de José. Tem gente que briga, essa vai doer, mas vai curar. Tem gente que briga pelo microfone da igreja.
diz assim para ele: pega o microfone e leva para casa. Tem gente que briga pela a cadeira da igreja, diz assim para ele assim: pega a cadeira e leva para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer que tudo que colocava na mão de José, José prosperava. Mas espera aí, já estou encerrando, irmão. Mas espera aí. José encontrou um propósito em meio ao seu processo. No capítulo 50 de Gênesis, o texto diz que José havia entendido, porque Deus havia levado ele para o Egito. Ei, quando o processo chegar, para de reclamar. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Sabe o que José disse? Deus me levou para o Egito para conservar. Eu não vejo em nenhum lugar José reclamando. Nenhum. Você nunca vai ver um pecado de José, Daniel e Jesus. Isto não quer dizer que ele não pecou, menos Jesus, irmão. Que Jesus era perfeito. E quando, lá no capítulo 50 de Gênesis, José, ele vai dizer assim, ó, que Deus me levou para o Egito para conservar um povo grande e forte, para preservar uma nação. Então, sabe o que eu entendo com isso aqui? Que em meio aos processos, que em meio às dificuldades da tua vida, Deus está te conservando para o chamado que Ele tem sobre a tua vida. Então, nunca reclame do processo. Sabe por quê? Porque em meio aos processos que você está passando, Deus será contigo para dar vitória. Irmãos, a hora já vai. Já quero agradecer ao meu Deus por estar aqui. A nossa irmã, toda a igreja do Córrego de São Mateus, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A hora corre rápido demais, irmão. E agradecer a nossa irmã Ninha, né, pelo convite, que Deus abençoe. Da próxima, faça uma oração por vocês, por esse conjunto lindo, viu? Mocidade do Senhor, vem até aqui na frente, em nome de Jesus. Gente, orar. Em nome de Jesus. Hoje é culto de mocidade. Pode vir, irmãos. Pode vir, mocidade do Senhor. Quero fazer uma oração pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E se Deus te tocar no coração, desça aí correndo. Em nome de Jesus. Para batizar. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. Não porque ele é forte, mas porque a palavra habita dentro dele. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ore pelo esse conjunto para que cresça cada vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, nesta noite, Pai, por este jovem, Senhor. Senhor, enche com teu Espírito, Papai. Faz de novo, Senhor, um renovo, meu Deus, sobre a vida deste jovem, Senhor. Ó Senhor, batiza com teu Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, cura corações, Senhor, as almas feridas, Senhor. E chega, Pai, fazendo a diferença nesta casa, Senhor. Ó Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado, Senhor. Mesmo que ninguém acredite na tua chamada, Deus te escolheu. Louvado seja o nome dos... Os planos na tua vida é grande. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A chamada que Deus tem na tua vida é grande. Continua fazendo a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor.
Elebeia, Xaramaná, Elebeia, Namahá. Eita Deus grande, continua fazendo a minha obra. Eu te agradeço, Pai, pelos dons, Senhor, que o Senhor deu a estas jovens, Senhor. Faz de novo, Senhor, e derrama a tua unção sobre esta mocidade, Pai. Porque a tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela transforma, meu Deus. Ó Senhor, transforma o coração, Senhor. Vai renovando, Senhor. Ah, Senhor, porque este jovem é teu escolhido, Senhor. Ó Senhor, faz de novo, Senhor. Cura a alma dele, Senhor. E mostra a tua glória, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor. Ó Senhor, abençoa a vida do irmão Pedro, Senhor, que faz parte desta mocidade do Córrego de São Mateus, Senhor. Ele é teu servo, Pai. Ele está fazendo a tua obra, Senhor. Grandes são as lutas, mas eu sou Deus grande na tua vida. Você vai sair daqui nesta noite revestido da minha autoridade. Alamacharacalamanaha, Elebeia, Xaramaná, Elebecalamanaha. Ó Senhor, cura, Pai, e abençoa esta mocidade em nome de Jesus. Pode sentar, mocidade do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E só um minutinho, irmão, para entregar. Tem alguém aqui que não é crente, que não serve a Deus ainda? Ou é todos crentes? Tem alguém que não serve a Deus? Levante sua mão aqui para a gente conhecer. São todos crentes, irmão, aqui? Todos, né? Amém. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.